Nós iremos ler Marcos capítulo 4, dos versos 1 até o verso número 12, a parábola do semeador. E o título da mensagem de hoje é Colhemos o que plantamos. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, dos versos 1 até o verso de número 12. Marcos capítulo 4, dos versos 1 até o verso de número 12, a parábola do semeador. E o título da mensagem de hoje é Colhemos o que plantamos. Diz assim a palavra de Deus: De novo, Jesus começou a ensinar à beira-mar, e aglomerou-se perto dele tão grande multidão que ele teve de entrar e sentar num barco que estava no mar. E todo o povo ficou em terra à beira-mar. E ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas e dizia-lhes: Ouvi, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou, e como ela não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais crescendo sufocaram-na, e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros 30, outros 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. E ele lhes disse: A vós é confiado o ministério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Até aqui. Abaixe sua cabeça. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse privilégio de estar diante da Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós estamos ávidos, Deus, para ouvir a Tua voz. Fale conosco, Deus. Abra nosso coração, Deus. Abra nosso entendimento, para que nós possamos compreender, Deus, as verdades contidas aqui, e que nós possamos, Deus, sair daqui bem melhores que nós entramos. Muito obrigado, Pai, por esse privilégio que nós temos no Teu Filho amado Jesus Cristo, e é nos méritos dele que nós oramos já agradecidos. Amém, amém. Meus irmãos, nós vimos no sermão de domingo passado, no texto anterior a esse aqui, que Jesus, ele estava a pregar as boas novas do reino em uma casa, lá em Cafarnaum, muito provavelmente a casa de Pedro. Quando ele é interpelado, interrompido pelos que ali estavam, dizendo o quê? Que a sua família estava lá fora e chamava ele. Maria e seus irmãos haviam vindo lá de Nazaré até Cafarnaum, a fim de trazer Jesus de volta. Isso a qualquer custo. Pois apesar de Maria saber quem ele era, ela temia pela sua integridade. Já os seus irmãos não criam nele mesmo. Mas todos tinham uma preocupação maior, uma preocupação em comum, que era com o nome da família. Pois eles achavam que Jesus tinha surtado. Ele estava fora de si. Nós vimos Jesus fazer uma afirmação que até nos dias de hoje choca, irmãos, muita gente. Jesus diz que a sua família de verdade, é todo aquele que faz a vontade do Pai. Ou seja, todo aquele que aceita Ele como Salvador e passa a viver segundo os preceitos do nosso Deus. Passam a ser a sua família, a família da fé, a família eterna, a família que estará no reino de Deus. Meus irmãos, Jesus aqui, ele não estava afirmando que Maria e seus irmãos não seriam salvos.
muito menos ele estava desfazendo os laços familiares que nós conhecemos hoje. Jesus amava sua mãe e seus irmãos. O que Jesus fez foi estabelecer prioridades acerca do reino de Deus. Amém, irmãos? E no texto de hoje, Jesus, ele inicia o relato bíblico com a parábola do semeador. E uma coisa é fato: todos nós, irmãos, nós gostaríamos de que as ações de Deus nesse mundo, na minha e na sua vida, ela se desse de forma clara, de fácil compreensão. Se dependesse de mim e de você, imagina só. A gente, irmãos, nós queríamos ver anjo, Deus castigando os ímpios imediatamente. Sabe aquele que pisou no teu calo e que você, Deus, pega ele. A gente já viria assim. Fogo do céu em todo momento, sabe? Milagre acontecendo aqui, acontecendo ali, em todo instante. Cristo aparecendo em sonhos, visões, enfim. Para a gente, se as coisas de Deus fossem mais perceptíveis, mais evidentes, seria muito melhor. Mas a forma que Deus estabelece para agir no mundo é de forma oculta, de forma silenciosa, de forma velada, ao ponto que somente os olhos da fé de quem tem relacionamento sincero com Ele conseguirá perceber as suas maravilhas, conseguirá perceber a sua boa mão na condução da minha e da sua vida. E outro fato é que nem sempre nós reconhecemos o que o Senhor está fazendo. Ao invés de milagres, o que nós temos? Providência de Deus a todo momento. Assim como disse o profeta Isaías: Tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. O nosso Deus, irmãos, Ele se revela através das Escrituras, para mim e para você. E assim foi o projeto dele. O profeta Elias, desejando falar com Deus, veio um vento forte que arrebentou todas as rochas ao seu redor. Houve um grande terremoto que abalou tudo o que havia naquele lugar. Fez-se fogo em altíssimas temperaturas. Mas Deus não estava ali. E quando veio a brisa suave que acariciava o rosto, Deus falou com Elias. Meus irmãos, o fato é que nós, de ver, sentir, notar, é o que nós queremos. E quando isso acontece, quando a gente acha que acontece, nossa, isso aí é coisa de Deus. É a primeira coisa que vem na minha e na sua mente. Mas não foi assim que Deus decidiu agir nesse mundo, entre os homens, na minha e na sua vida. E era justamente uma questão como essa que os discípulos de Jesus estavam começando a levantar. Jesus, ele havia anunciado que o reino de Deus havia chegado. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Assim começa o ministério de Jesus, após ele ser batizado por João lá no Jordão. E aquele reino messiânico esperado por todos os judeus, os discípulos começaram a perguntar para Jesus: Jesus, quando é que vai chegar isso daí? Estamos esperando aqui, mas e aí? Meus irmãos, os judeus, eles esperavam um reino político, um reino militar, onde Israel seria elevada acima de todas as nações da terra, vendo todos os seus inimigos sendo massacrados, destruídos pelo poder do Senhor. Assim eles teriam o que? Paz, tranquilidade, longanimidade, fazendo jus à palavra que eles usam, shalom, que um dizia ao outro, na espera do que? Desse reino messiânico. Portanto, quando Jesus disse, é chegado o reino de Deus, criou-se toda aquela expectativa nos discípulos. Um olhava para o outro e dizia, vai ser agora, é agora, chegou a hora, esse agora é o momento, vamos ficar atentos e nos preparar.
Mas após 1 ano do ministério de Jesus, nada mudou. Tudo continuava a ser como antes. O mundo era o mesmo, os judeus continuavam dominados por Roma, o próprio Cristo começou a ser perseguido pelos líderes judaicos, religiosos e políticos. E nem a sua própria família acreditava nele, achava que ele tinha surtado. Então inicia-se o quê? Os questionamentos por parte dos discípulos que seguiam ele. Senhor, qual é a natureza desse reino? Quais eram essas ações? O que é Deus? O reino de Deus? Como que ele se manifesta? Uma atrás da outra. Jesus então, ele conta uma série de parábolas, a fim de ajudar os discípulos a entender como o reino de Deus age no mundo, como ele é manifesto aí fora. Mas a pergunta real, irmãos, era: qual a natureza do reino de Deus? Qual era a natureza do reino de Deus? Se Jesus, ele estava sendo rejeitado pelo seu próprio povo. Essa era a interrogação, essa era a dúvida. Ninguém compreendia, ninguém entendia isso. Na verdade, irmãos, Jesus queria trazer esperança e confiança a seus discípulos em relação ao triunfo final do reino de Deus. No mesmo dia que teve aquele episódio com a sua família, que vieram para levá-lo mesmo que à força, Marcos vai registrar 4 parábolas que Jesus diz a seus discípulos, depois sendo repetidas por Cristo ao longo do seu ministério. E a primeira parábola é essa aqui, e muito importante, que nós acabamos de ler, a parábola do semeador. Em seguida, Jesus vai contar a parábola da candeia, depois a parábola da semente, e por fim a parábola do grão de mostarda. Sendo que todas essas parábolas tinham como objetivo trazer respostas aos questionamentos que os discípulos estavam fazendo. Hoje nós veremos a primeira parte dessa parábola que Jesus contou, a parábola do semeador. O que ele falou a respeito do uso dessas parábolas no seu ensino. Meus irmãos, e antes de mais nada, vocês sabem o que é uma parábola? Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de uma comparação ou de uma analogia. Nós já utilizamos esse recurso em alguma medida quando nós temos que transmitir alguma notícia para alguém. Vamos lá, é quando a esposa chega grávida e falando da história da cegonha para o marido entender o que se passa. Ou para o filho, talvez. Isso é uma parábola. Você está contando uma situação para entender uma outra. Então, irmãos, vamos tentar entender sobre essa passagem. Eu peço que você mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta e leia comigo novamente o versículo de número 1. Acompanhe comigo a leitura. De novo, Jesus começou a ensinar à beira-mar, e aglomerou-se perto dele tão grande multidão que ele teve que entrar e sentar num barco que estava no mar, e todo o povo ficou em terra à beira-mar. Meus irmãos, após um encontro de Jesus com a sua família lá naquela casa em Cafarnaum, onde ele explica sobre a família terrena e a família dos céus, a família espiritual, Jesus novamente se dirige à beira-mar, mar da Galileia, que na verdade não é um mar, e sim um grande lago. E como sempre, a multidão o seguia. Não só de Cafarnaum, mas de toda a nação de Israel. O texto nos diz, irmãos, que era tanta gente, que Jesus precisa usar um barco como uma espécie de púlpito, de palanque. Provavelmente o barco era de um de seus discípulos. Jesus se afasta da beira com o barco, e a multidão se assentava na praia a fim de ouvi-lo. Conforme diz o verso 2, acompanhe comigo a leitura.
ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas e dizia-lhes. Irmãos, as parábolas de Jesus, elas são ricas em detalhes, mas sempre tem um ponto principal, onde está o cerne da mensagem que ele quer transmitir. Os 4 evangelhos, eles registram mais de 40 parábolas que Jesus conta. Geralmente eram histórias que ele tirava do próprio cotidiano daquela gente. Jesus, ele era mestre em fazer comparações, ilustrações, forçar o entendimento das pessoas, a fim do quê? Do que ele fosse compreendido, ou não, segundo a sua vontade e propósito. E dos versos 3 ao verso 9, Jesus conta a parábola do semeador, e ela está dividida em 3 partes bem distintas. Primeira parte, Jesus narra a história desse homem que sai para semear o campo. Os camponeses usavam uma espécie de sacola pendurada, e pegavam a semente de dentro e lançavam elas ao campo. A segunda parte, Jesus diz que por mais cuidadoso que o semeador fosse, as sementes caem em diversos tipos de terreno. Na terra fértil, mas também no solo rochoso. A terceira parte, Jesus conta que os frutos que essas sementes resultarão irá depender do tipo de solo que ela cair. Meus irmãos, essa história que Jesus contou era totalmente compreensiva pelas pessoas daquela época, naquela região, a região da Palestina, por ser uma região extremamente rural naquela época. Havia e ainda há festas judaicas que são relacionadas à colheita. Portanto, irmãos, essa ilustração usada por Jesus era sim de muito fácil entendimento por aquela gente. Agora Jesus vai mencionar os tipos de solos que as sementes caíram e o que elas produziram. Isso começa a partir do verso 4, onde Jesus cita o primeiro solo. Lê comigo, versículo 4. Enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Portanto, o semeador lançou as sementes ao campo que foi preparado para o plantio, mas algumas sementes passaram do campo e caíram à beira do caminho, onde as pessoas passavam, enfim. O evangelho de Lucas, ele vai dizer que as pessoas pisoteavam as sementes que caíram naquele caminho. E as que ainda sobravam, vinham as aves e as comiam e as levavam embora. O segundo solo que Jesus ilustra está nos versos 5 a 6, que é o solo rochoso, composto por pedras. Lê comigo os versos 5 e 6. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando saiu o sol, este a queimou. E como ela não tinha raiz, secou. Provavelmente o semeador lançou a semente sobre a terra, mas logo abaixo estava o quê? A rocha, o que impedia que as raízes chegassem até a água. Lucas vai dizer que ali não havia umidade. E quando veio o sol forte, a planta não tendo condições de se hidratar, pois as raízes não alcançavam a umidade do solo por causa do terreno rochoso, elas acabavam secando e morrendo. O terceiro solo que Jesus diz é o solo que continha espinhos, conforme diz o verso 7. Lê comigo. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais crescendo sufocaram-na, e ela não deu fruto. Naquela época, quando se arava a terra para o plantio, também reavivava o quê? Outras sementes que ali estavam, como as ervas daninhas, por exemplo. A semente gerava a planta lá bonitinha, mas as outras sementes que já estavam ali também faziam brotar quem? Os espinhos. A erva daninha, irmãos, é impressionante. Ela cresce muito mais rápido, ela se alastra com muito mais facilidade. Conclusão: os espinhos acabavam sufocando a planta gerada pelas sementes boas,
que foram lançadas pelas mãos daquele agricultor. E eu fico imaginando a cara dos discípulos ouvindo tudo isso, perguntando: tá, muito bacana, nós entendemos tudo isso, mas o que o senhor quer dizer com isso? Quarto e último terreno é que as sementes caíam, está no verso 8. Lê comigo o verso 8. Mas outras sementes caíram em terra boa, brotaram, cresceram e deram fruto. E um grão produziu outros 30, outro 60 e outro 100. Nessa terra que era boa não tinha espinhos, não tinha pedras, ela estava pronta para produzir e dar bons frutos, ao ponto de Jesus dizer que umas sementes deram mais e outras menos frutos. E Jesus termina de contar essa história com a mesma exortação que fez lá no verso 3. Ouçam, ouçam. Conforme diz o verso 9, leia comigo o verso 9. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus chama a atenção daquela gente dizendo no início, ouça, e termina dizendo, ouça, meus irmãos, isso significa que tem alguma coisa muito importante para aprender com aquilo. Mas Jesus vai e para por aí. Não diz mais nada para aquela multidão que acompanhava ele. E a segunda parte desse sermão, que nós veremos na semana que vem, não falta, irmãos. Nós vamos entender ponto a ponto do que nós dissemos aqui na semana que vem. Nós veremos as explicações para essa pergunta que os discípulos fizeram, conforme está no verso 10. Lê comigo. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. Ou seja, por que agora você começou a dizer por parábolas? E aproveitando, o que tudo isso quer dizer? Que tudo isso tem a ver comigo? Meus irmãos, Jesus interrompe por ali com a multidão. Ele para. Mas os próprios discípulos também não entenderam nada o significado das suas palavras. Mas hoje nós veremos somente a resposta que Jesus nos dá e aos discípulos, e a explicação ficará para o domingo que vem, amém? Portanto, não deixe de vir, irmãos. Então vamos lá, a resposta de Jesus. Leia comigo os versos 11 e 12. Ele disse-lhes: a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Meus irmãos, esse dia aqui foi um dia extremamente pesado para Jesus. Ele chega de viagem, ele chega naquela casa em Cafarnaum, e lá já tinha aquela multidão à sua espera. Ele cura um endemoniado, os religiosos começam outra discussão com ele, e a sua família chega a fim de levá-lo de volta para Nazaré, nem que seja à força. Ele condena aqueles fariseus e escribas que blasfemaram contra o Espírito Santo de Deus. Enfim, foi à beira-mar, para um refresco depois da viagem, e pronto, lá estava a multidão de novo. E ele ensina a todos através dessa parábola. E por fim ainda tem que responder o quê? Os questionamentos dos discípulos que não entenderam nada do que ele disse. Pensa num dia longo. E com toda a paciência, Jesus responde: o reino de Deus, como ele é, da maneira que ele se comporta, não é perceptível aqui nesse mundo. O mundo não vê,
O mundo não reconhece a ação de Deus. Portanto, Deus, Ele tem que revelar as coisas dos céus àqueles que são seus. E essa revelação, Deus não dá a todo mundo. Deus não dá a todo mundo. Deus dá somente ao seu povo, à sua igreja, aos eleitos, antes mesmo da fundação de tudo que há. Isso, irmãos, não é através de sonhos, de visões, mas das explicações do próprio Cristo, como nós veremos na semana que vem. Irmãos, mais uma vez, não faltem. As parábolas têm dois sentidos: esclarecer as coisas do reino àqueles que são de dentro, que são o povo de Deus, discípulos verdadeiros de Jesus, mas ao mesmo tempo a parábola oculta o significado do reino àqueles que são de fora. E ele diz no verso 11: a vós é confiado o reino de Deus, a vocês, meus discípulos. Portanto, irmãos, esse privilégio é só de quem é servo. E graças a Deus isso inclui eu e você. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Já os de fora, que não são meus discípulos, que estão atrás de mim por causa do pão, por causa das curas, por causa dos milagres, e não por causa da minha mensagem, por causa da minha palavra, a esses fariseus, a esses escribas que diz que eu sou o endemoniado, os que não creem em mim, aos de fora não ensinarei mais nada de forma clara. Ensinarei somente por meio de parábolas. E quem for do meu Pai compreenderá. Mas quem o Pai não trouxer até mim, minhas palavras não terão significado algum. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No verso 12, Jesus será muito duro com os de fora, aos que não são seus discípulos. Mas por que isso, Senhor? Por que o Senhor está agindo dessa maneira? Lê novamente comigo o verso 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Portanto, irmãos, as parábolas são uma condenação a todos aqueles do reino de Israel que estão do lado de fora do reino dos céus. As parábolas ensinam, elas ilustram para os que estão dentro. Mas aos de fora, ela esconde o verdadeiro significado do reino. Com qual objetivo? De evitar que eles entendam, para não serem o quê? Perdoados. Perdoados. E Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus irmãos, Jesus aqui está citando as palavras do profeta Isaías, no capítulo 6. Quando Deus se revela a ele, e ele teme pela sua vida, por estar diante da glória de Deus. E Deus manda um anjo queimar os seus lábios com uma brasa fumegante para purificar os seus pecados. E Deus vai mandar um recado à nação de Israel através do profeta. Olha só que Deus manda o profeta Isaías dizer: aquela geração que voltaram as costas para Deus, para o nosso Senhor. Isaías 6, de 9 a 10, não precisa abrir não, mantenha aí. Ele então disse: vai e diz a esse povo: ouvindo, ouvireis e nunca entendereis, e vendo, vereis e jamais percebereis. Torna o coração desse povo insensível, que os seus ouvidos fiquem surdos e os seus olhos cegos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração,
e não se converta, nem seja curado. Da forma que Deus condena uma geração inteira por se afastarem dos seus caminhos, usando o profeta Isaías para levar a mensagem de condenação àquele povo, a mesma coisa acontece agora com Jesus. Pois nessa altura aqui, irmãos, o povo já havia dado as costas para Cristo. A essa altura, as autoridades religiosas e políticas já tramavam a sua morte. Quem é do reino entenderá as palavras do bom pastor. Quem não faz parte do rebanho, Cristo está dizendo: você não será salvo, porque você não entenderá a minha palavra. E o que nós podemos tirar de lições preciosas desse texto aqui, irmão? Primeira, vamos lá. Às vezes eu e você, nós o quê? Nós desanimamos, vendo crescer a pecaminosidade, a imoralidade, a violência, a injustiça. E pasme, até dentro da igreja isso. Que o reino de Deus, ele acaba se tornando às vezes meio distante de pessoas que estão sentadas em bancos como nós estamos aqui hoje. Onde está o seu reino, Senhor? Onde está o seu reino? Essa é a pergunta que fica. Mas nós devemos nos manter firmes na fé, pois Deus revela o seu reino somente aos escolhidos, aqueles que creem que Jesus é o único e suficiente Salvador, os que são de dentro, não os de fora. E se eu e você, meu irmão, minha irmã, apesar de nós estamos aqui firmes na presença do Senhor, Deus está nesse momento se revelando através da sua palavra a mim e a você. Amém, igreja? Através da sua palavra. Aos que são de fora, isso jamais acontecerá. Eles leem, eles ouvem, mas não compreendem nada. Não compreendem nada. Deus é amor, mas também é justiça. E Ele não irá salvá-los. Pelo contrário, já os entregou às paixões do seu próprio coração. Sabe o que isso revela, irmãos? Que Deus, Ele não é universalista. A palavra de Deus garante a mim e a você que Deus não irá salvar todo mundo, contrariando bobagens que dizem por aí. O mesmo tipo de bobagem que dizem aos que estão de fora. Já ouviu falar sobre o purgatório? Já, né? Esse é um belo exemplo que estamos falando. Quem for de fora não terá seus pecados perdoados, nem por penitência, muito menos por Deus. Isso é uma falsa afirmação. Não possui amparo bíblico algum. Sabe por quê? Porque eles estão todos com o coração endurecidos pelos seus pecados. E tornam-se mais duros ainda quando ouvem a palavra de Deus. E a mim e a você, irmão, que já faz parte do reino de Deus, pelo amor do Senhor, não se coloque do lado de fora. Pelo amor de Deus, não brinca com isso, irmão. Deus, Ele vem se revelando semana após semana, culto após culto, programação após programação. Só que muita gente, a vida com o mundo, ela é muito mais assídua do que com a vida com a igreja. Tome cuidado com isso, irmão. Tome cuidado com isso. A semente, ela vem sendo lançada dia a dia, incessantemente, incansavelmente, uma a uma. Mas se eu e você estivermos distraídos com as coisas desse mundo, nos portando como beira de caminho, as sementes cairão. Mas elas serão pisoteadas, irmão.
levadas ao vento, levada pelas aves. Pelo amor do Senhor, entenda de uma vez o privilégio que nós estamos tendo, a bênção que recai sobre mim, sobre você, a cada dia, a cada culto. Isso é um privilégio, irmãos. Privilégio de entendermos as palavras de Deus. Privilégio que Deus nos está dando oportunidades nesse lugar. Que levanta servos atrás de servos para estarem aqui. Tudo para que eu e você o quê? Entendamos, compreendamos a sua vontade, os seus mandamentos, a sua palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, irmão. Ouça, irmã. Ouça. Ouça. Pelo amor de Deus, ouça. Isso é um privilégio ofertado a muitas poucas pessoas. Deixa, irmãos, as distrações desse mundo aí de lado. Deixa as seduções que faz arder o nosso coração do lado de fora, irmão. Deixa do lado de fora, irmã. Permaneça no caminho. Siga firme com Cristo, com a sua igreja. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. 1 milímetro sequer. As aves estão aí, rondando, só esperando a gente se comportar como era de caminho, para levar para longe de nós a boa semente que é lançada por Deus na minha e na sua vida, dia após dia. Não brinque com isso. Faz um propósito com Deus, irmão. Sério. Dobre seu joelho em casa, no seu quarto. Fale com o Senhor. Firme-se nos ministérios que a igreja tem. Se engaje nas atividades que a igreja promove. Não ache que nós fomos separados por Deus para ser servido. Não, irmãos. Deus nos salvou para nós sermos servos. Para servir um ao outro. Para o louvor da sua glória. Se coloque, irmãos, como instrumento. E deixa a eira de lado. Deixa o caminho de lado. Amém, igreja? A segunda lição que podemos observar é que se eu e você, meu irmão, minha irmã, nós estamos entendendo as coisas do reino de Deus, alegremo-nos de verdade, pois nós sabemos de que lado nós estamos. Isso é uma dádiva dada por Deus, por Cristo Jesus, que nos revela toda a vontade do Pai, para mim e para a sua vida. Por isso, sendo conhecedores da vontade de Deus, nós temos a cada dia mais e mais de falar sobre aquilo que nós conhecemos. É uma lógica, é a lógica do reino. Pois a mim, a você, a nós, isso foi revelado, irmão. Quem está dentro? E quem está fora? Isso só compete a Deus. Pela sua graça e pela sua misericórdia. Assim como aconteceu comigo e com você. Um dia que alguém levantou-se e falou do amor de Cristo e também da justiça que virá. Essa é a missão. Para quem foi salvo. Levar sua palavra, a sua mensagem. Lance sementes. Em casa, no trabalho, em todos os lugares. Prepare tudo o que você precisa para que essas sementes sejam lançadas. Para que aqueles que ainda não conheçam o Senhor, como eu e você, um dia estávamos nessa mesma condição. Ore a Deus, para que aquele coração, para que aquele solo, Deus prepare, para que a semente dê muitos bons frutos. Pois para quem for pregado o Evangelho, e este fizer parte do reino, seja aqui em Junquerópolis ou em qualquer outro lugar, ele vai entender as palavras de Deus. Ele vai decifrar as parábolas. Pois o próprio Espírito do Senhor que abrirá o seu coração e o seu entendimento. E aos que são de fora, irmãos, nós temos que orar. Orar a Deus, orar ao Senhor, para que Ele tenha misericórdia.
Quanto a nós, igreja de Cristo Jesus, nós temos que seguir firmes, como concidadãos dos céus, aqui nessa terra, tendo Cristo sendo refletido em tudo o que nós fizermos, em tudo que nós agimos e pensarmos. Nós sabemos que isso é muito difícil, mas Deus também sabe. Por isso que Ele nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, para que nele nós tivéssemos o quê? Plenas condições de vencer a nós mesmos e também a esse mundo. Crente em Cristo Jesus não foi chamado para ser beira de caminho, não, irmão. Crente em Cristo Jesus tem que dar fruto. E nós veremos, nós compreenderemos isso no domingo que vem. Não faltem. A palavra de Deus, ela vai falar muito ao meu e ao seu coração. A você que foi tirado desse mundo por Deus, onde caiu a boa semente, onde brotou a boa semente. E o que Deus espera é que nós entendamos a cada dia a sua palavra. Amém? Louvado seja Deus. Abaixe sua cabeça, irmãos.